Fala galerinha, tudo bem? Hoje é o tio Thiago que está aqui para contar para vocês uma história da Bíblia, a história do apóstolo Paulo. Você sabia que antes do apóstolo Paulo ser esse grande apóstolo de Jesus, ele se chamava Saulo? E você sabia que quando ele se chamava Saulo, ele não gostava nem um pouco de Jesus e nem um pouco dos cristãos? Pois é, Saulo fazia uma coisa muito feia. Ele ia todo dia na casa dos cristãos, com os guardas, e prendia os cristãos. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele achava que Jesus não era Deus. E achava que os cristãos acreditavam num Deus falso. Ele levava os cristãos para a cadeia e deixava os cristãos lá na cadeia. Um dia, Saulo chamou o chefe da guarda do templo e disse: "Chefe, eu estou sabendo que numa cidade chamada Damasco existem muitos cristãos. Me dá uma carta para eu poder ir para lá." E aí o chefe falou: "Pode ir, Saulo, eu te autorizo. Vai lá e prende todos aqueles cristãos." E aí Saulo chamou os guardas e foi para a cidade de Damasco prender os cristãos. Chegando no caminho da cidade de Damasco, Saulo viu uma grande luz que iluminou todo o lugar e fez ele cair no chão, ceguinho da Silva. Ele não via mais nada. Ele só via aquela grande luz. E aí, de repente, naquela luz, uma voz falou para ele: "Saulo, por que você está me perseguindo?" E aí Saulo falou: "Quem é você? Quem está falando comigo?" "Sou eu, Jesus, a quem você persegue. Eu vou te mostrar tudo aquilo que você deve passar pelo meu nome." E aí Saulo falou: "Oh, Senhor, me perdoe, me mostre." E aí o Senhor falou assim para ele na luz: "Um homem chamado Ananias vai te procurar e ele vai orar por você e você vai ficar curado." E aí de repente aquela luz sumiu, os guardas também fugiram de medo da luz e Ananias chegou e levou Paulo para a casa dele. E aí, chegando lá, Saulo, que agora a gente vai chamar ele de Paulo, estava bem cego ainda. E aí Ananias virou para ele e falou assim: "Saulo, meu nome é Ananias e o Senhor falou comigo para eu orar com você, para que você seja curado e não fique mais cego e veja que Ele é Senhor e Deus." E aí Ananias orou com Paulo e Paulo ficou curado. E Paulo falou: "Verdadeiramente, Jesus é Senhor e Deus." E Ananias falou para ele: "Tá vendo, Paulo? Você era cego fisicamente e cego espiritualmente. Agora você enxerga a verdade, que Jesus é Senhor." E aí Saulo, que agora se chamava Paulo, foi batizado por Ananias. Ananias jogou água em Paulo e Paulo foi batizado em nome de Jesus. Dali em diante, Paulo ia de cidade em cidade pregando que Jesus Cristo era o Senhor. E ele amou Jesus até o fim da vida dele. Sabe o que a gente aprende com essa história, pessoal? Quando Paulo ainda se chamava Saulo e ele era um guarda do templo de Jerusalém, ele gostava muito de estudar a Bíblia. Ele estudava muito a Bíblia. Mas como que ele estudava a Bíblia e não reconhecia Jesus como seu Senhor e Salvador? Sabe o que acontece? Nem sempre só estudar a Bíblia funciona. Na realidade, nunca funciona só estudar a Bíblia. É muito importante, a gente tem que estudar a Bíblia todos os dias. Mas a gente tem que estudar a Bíblia com um coração que ama o Senhor Jesus. E isso Paulo descobriu naquele dia em que ele estava no caminho para a cidade de Damasco e Jesus apareceu para ele. Sabe, se a gente orar para Jesus, ele se revela para nós. E ele fala conosco através da palavra, através das nossas orações, e a gente pode confiar nele para sempre. Assim como Saulo, que agora se chama Paulo, confiou em Jesus. Legal essa história, né? Se você quiser aprender mais sobre essa história, pede para o seu papai, para sua mamãe, para quem estiver aí perto de você, para ler essa história na Bíblia para você. Você vai gostar muito. E tem também alguns desenhos na internet, é só procurar, tá bom?
Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus e se cuidem aí na pandemia, viu? Cuidado com o coronavírus. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.